Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como criar mais de um botão, né? O vídeo passado que eu fiz um vídeo sobre multitelas, né? Como criar multitelas. E nesse vídeo eu mostrei como você colocar os seus códigos dentro de arquivos diferentes, né? Então, se você não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição para você assistir. Que aí, a partir desse vídeo, a gente vai continuar aqui com o código que a gente desenvolveu. Eu só fiz algumas modificações nos nomes das funções, né? Que aqui era função da tela 1, eu coloquei menu, né? E aqui era tela 2, eu coloquei tela 1, porque a gente vai criar outras telas. Então, a tela inicial aqui vai ser a tela de menu, certo? E aqui a mesma coisa, como eu modifiquei lá no nome da minha função, eu modifiquei aqui a chamada da função, certo? Iniciei aqui a minha variável tela igual a 0, porque a minha primeira tela aqui vai ser a tela de menu, ou seja, a variável tela, quando ela está com o valor 0, ela vai ficar ali na tela de menu. E para mudar de tela, a gente vai mudar o valor da variável tela, certo? Então, se o valor da variável tela é igual a 0, estamos na tela de menu. Se o valor da variável tela for igual a 1, nós vamos para a outra tela. E assim sucessivamente. Cada botão vai ter uma tela diferente, certo? Então, aqui a gente vai criar mais duas telas, porque a gente vai criar mais dois botões, certo? Então, aqui eu vou colocar tela 2 e tela 3, certo? E aqui, para poder chamar, a gente vai criar funções. Vou deixar a tela 1 por enquanto, na verdade eu vou deixar nada aqui dentro, para a gente poder criar o nosso código depois, certo? Então, aqui nós temos uma série de ifs aqui para verificar qual o valor da tela. E a partir desse valor, nós vamos mudar de tela, certo? Então, aqui na tela inicial, a gente tem um botão tela 1, né? Então, a gente vai criar aqui mais... Só parar de executar aqui para não ter problema. A gente vai criar aqui mais dois botões. Então, aqui eu vou colocar mais 50 e aqui eu vou colocar mais 100. Então, a gente vai pegar sempre a coordenada y e colocar mais 100. O que são essas variáveis? X, y, h e l. São variáveis que eu já defini aqui no meu arquivo principal, certo? No meu arquivo JS aqui, que é o sketch.js. Esse arquivo é o arquivo principal, é onde a gente vai colocar as nossas funções de setup, preload, a função draw, onde a gente vai chamar as nossas funções das telas, do mouse, por exemplo, certo? Então, esse daqui vai ser o nosso arquivo principal, onde vai ter a chamada de todas as funções e a inicialização do nosso programa. Então, aqui nós vamos ter os botões. Então, vou alterar aqui o nome do meu botão, tela 1, tela 2, tela 3. E aqui, ó, veja que eu somei 50 no Y. Então, aqui, como eu já estava somando 20, eu vou somar mais 50, eu vou ficar 70. E aqui eu somei 100, mais 20 vai dar 120, certo? Então, aqui eu vou sempre estar atualizando para que o texto acompanhe o meu retângulo nas coordenadas, certo? Então, aqui nós temos 3 botões, certo? E agora a gente vai fazer o controle desses botões para que eles encaminhem para as devidas telas. Então, aqui a gente tem aqui a nossa função do mouse, que é uma função chamada mouse-clicked, já é uma função que faz parte da biblioteca do P5JS. E aqui nós temos um if verificando se o mouse foi clicado no primeiro botão, que é o botão da tela 1. Então, quando nós clicamos no botão da tela 1, nós seremos enviados, né, para a tela 1. E o que está fazendo isso? O que está fazendo esse transporte, né, da tela de menu para a tela 1? Está fazendo através dessa linha de código aqui. Então, quando o mouse é clicado dentro do botão da tela 1, né, esse if aqui está verificando exatamente se o mouse foi clicado dentro do botão. Então, se o mouse foi clicado, a gente muda o valor da variável tela para 1.
Então, aonde a tela estava em 0, agora está em 1, certo? Então, para voltar, como que a gente faz? Muda o valor da tela 1 para 0, certo? Então, aqui nós vamos criar outro if, parar de executar para não dar problema. Nós vamos criar aqui outro if. E esse if aqui vai verificar para enviar para a tela 2, né? Então, aqui a gente já está colocando aqui variável tela igual a 2, então vai enviar para a tela 2. Mas lembre que a gente fez uma alteração na variável y, a gente somou mais 50, então aqui a gente vai colocar também mais 50, certo? Coloquei os parênteses aqui para poder fazer primeiro a soma, para não ter nenhum problema. E aqui também, mais 50. Então, aqui a gente está verificando se a posição do mouse está dentro da área do nosso botão, certo? Eu explico isso passo a passo no vídeo anterior, mas a gente está verificando se o valor do mouse, da posição do mouse em X é maior ou igual ao valor X do botão, e se é menor ou igual ao valor X mais a largura. Então, a gente está indo toda aquela parte do início do botão até o final do botão e vendo se o mouse está dentro dessa área. Como a gente está na função mouse clicked, ele verifica que o mouse foi clicado e depois verifica onde esse mouse foi clicado. Então, a partir disso, a gente muda aqui o valor da tela para a tela que nós queremos enviar, certo? Então, aqui está ok, agora nós vamos fazer para a tela 3. Então, aqui a gente muda o valor da variável para tela igual a 3 e mudamos aqui a soma, que era 50, agora é 100, que foi a soma que a gente fez lá na posição do nosso botão. Como eu falei, nós verificamos nesse if se o mouse está posicionado em cima do botão, e se ele está posicionado em cima do botão e for clicado, né? Se o mouse for clicado aqui dentro dessa área em branco aqui do botão, que é esse retângulo, nós enviamos para a tela 3 através desse código tela igual a 3, certo? Agora a gente vai criar os arquivos para as telas. Então, nós vamos vir aqui em criar arquivo, vamos colocar aqui tela2.js e vamos criar outro arquivo chamado tela3.js, certo? Esses arquivos que nós criamos está aqui, ó, ok? Para que esses arquivos sejam reconhecidos, nós temos que ir lá no nosso index.html e colocar aqui a chamada do nosso arquivo com a tag script. Então, vamos copiar esse aqui, colar e editar aqui o nome do nosso arquivo, que é tela2.js. Novamente para o arquivo tela3.js, certo? Então, agora o nosso arquivo já está sendo reconhecido no nosso projeto. Então, a gente salva aqui para não perder nada, eu vou parar de executar. E aqui eu vou só pegar aqui uma cola desse texto aqui, que está na tela 1, e vou colocar aqui na tela 2. Vou criar a minha função function tela 2. E aqui dentro vou colar esse arquivo dizendo, esse código dizendo estamos na tela 2. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui, vou criar a minha função function tela 3. Não coloquei o 3. Tela 3. E aqui vou colar o código dizendo que estou na tela 3. Certo? Então, agora a gente salva tudo isso. E vamos executar para ver se os nossos botões estão funcionando. Então, cruza os dedos aí e vamos ver se funcionou tudo corretamente. O botão da tela 1 já estava funcionando, porque a gente fez isso lá no nosso vídeo anterior sobre multitelas. Agora a gente vai clicar aqui novamente
para alterar, ou melhor, para voltar para a tela inicial e vamos clicar tela 2, ó. Não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque nós não chamamos as nossas funções lá no nosso arquivo sketch.js. Então aqui, ó, os ifs da tela 1, tela 2 e tela 3 estão vazios. Então aqui nós vamos chamar tela 2 e tela 3. Nós temos que chamar exatamente como está escrito lá na nossa função, certo? Então, nós criamos aqui uma função chamada tela2 e é essa chamada que a gente vai colocar aqui no nosso if da tela 2, certo? Se vocês acharem difícil essa forma de colocar, vocês podem fazer como outros vídeos que eu mostrei aqui, criando a tela aqui dentro do próprio if. Certo? Então, no lugar dessa função, você coloca todo o código aqui. Só que isso vai ficar bem extenso quando você estiver desenvolvendo seu jogo, por exemplo. Isso vai ficar bem extenso porque vai ser várias linhas de código. Então, é muito mais fácil você criar telas assim. Vai dar um trabalhinho no início, mas quando for para você fazer alguma alteração, vai ser muito mais rápido. Certo? Então, aqui nós já chamamos todas as funções. Vamos salvar aqui e executar novamente. Certo? Então, tela 1, cliquei. Estou na tela 1. Volto aqui, tela 2, cliquei, estamos na tela 2. O que identifica que a gente está na tela 2? O texto, certo? Veja que eu coloquei aqui o texto, estamos na tela 2. Se eu vir aqui para a tela 1, estamos na tela 1. Então, eu vou identificar através do texto, certo? Agora, a gente vai clicar aqui no tela 3, estamos na tela 3, ok? Então, agora não tem mais segredo. Se você quiser colocar um botão de voltar, você vai fazer a mesma coisa. Então, se eu colocar aqui um botão de voltar na tela 1, vamos criar um botão de voltar aqui para a gente ver. Vou só copiar aquele código lá do botão para ficar mais rápido para a gente. Então, aqui na tela 1, eu vou colocar aqui um botão de voltar. Então, deixa eu parar de executar aqui. Vou colocar aqui voltar nesse botão. O texto do botão vai ser voltar. E aqui eu vou colocar meu y lá embaixo. Então, eu vou colocar o meu y mais 200. Mais 200, certo? Então, se a gente executar aqui, quando a gente entrar na tela 1, vai ter aqui um retângulozinho, ó, dizendo que pode clicar aqui para voltar, certo? Então, vamos terminar aqui. Como eu somei mais 200, eu vou somar mais 200 aqui no y também. Então, 220. Certo? E eu vou salvar aqui para a gente poder ver esse botão aqui na tela 1. Ó, já está aqui o botão de voltar. O que a gente fez para esse botão aparecer aqui? Criamos essas duas linhas aqui, um retângulo e um texto, certo? Essas variáveis, se você não quiser colocar, é só você decorar os valores, né? Que tá lá na variável. Eu coloquei aqui as variáveis com os seus valores específicos para me poder ficar mais fácil de não ter que estar memorizando esses valores. Eu só preciso memorizar o nome das variáveis, certo? Então, aqui, coloquei essas duas linhas e já tem um botão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir na minha função do mouse, que está no meu arquivo mouse.js, e vou vir aqui e vou colocar um if. Esse if vai dizer o quê? Se a tela for diferente de 0, aí aqui, deixa eu parar de executar para não dar erro. Aí aqui eu vou verificar o meu botão, certo? Então, aqui o meu botão vai ser, e o mouse for pressionado aqui no Y mais 200, e aqui também mais 200, certo? Voltar para a tela 0. Então, aqui tela igual a 0. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos verificando a área do mouse, né, a área que o mouse foi clicado. Se essa área for a área do botão de voltar, que é essa área que a gente colocou aqui, né, a soma,
tudo certinho, adicionei aqui o 200, que foi o valor que a gente somou lá na variável. Se o mouse foi clicado na área do botão de voltar, nós vamos alterar o valor da variável tela para 0. Então, assim a gente volta para a tela inicial, que é a tela de menu. Mas como que eu vou identificar isso? Também através desse if, que é tela diferente de 0. Por quê? Eu só posso voltar para a tela de menu se eu não estiver na tela de menu, certo? Então, isso vai acontecer dessa forma. Isso é bom porque eu posso criar várias telas com esse mesmo botão nesse mesmo lugar e não vai acontecer nada. Por quê? Eu não vou precisar criar vários códigos aqui, verificando qual a tela que eu estou e para onde eu quero ir. Aqui eu só preciso verificar se a tela é diferente de 0, ou seja, se eu não estou na tela de menu. Certo? Se ficou alguma dúvida referente a isso, deixa aqui nos comentários. Se eu estiver falando muito rápido, eu estou um pouco acelerada para que não fique tão grande esse vídeo. Mas se ficou alguma dúvida referente a esse código do mouse, código das telas, e você quiser um código específico sobre isso, Daiana, me mostra como utilizar o mouse, Daiana, me mostra como utilizar o teclado, manda aqui nos comentários que eu trago um vídeo para vocês, certo? É muito importante que vocês falem aqui nos comentários o que vocês estão sentindo falta aqui no canal, para que a gente possa ter até mais ideias de vídeo para trazer aqui, certo? Então aqui a gente já tem o controle, né, do mouse, do botão de voltar. E agora eu vou pegar esse mesmo botão com as mesmas coordenadas que a gente colocou aqui e vou colocar nas minhas outras duas telas. Então aqui na tela 3 e aqui na tela 2, certo? Depois eu vou deixar esse código aqui na descrição, vai ter um link aqui, né, sobre o P5JS, eu vou colocar assim, código desenvolvido ou link do código, e aí vai estar lá o link para você poder acessar. Então você consegue acessar esse código aqui e editar ele da forma como você quiser, ir trabalhando, testando as coisas que você quer, certo? Então agora eu vou salvar isso que eu fiz aqui e vou mostrar para vocês como que está, certo? Então aqui a gente tem 3 botões, vou clicar na tela 1, estamos agora na tela 1, vou clicar no botão de voltar, voltei para a tela de menu. Tela 2, estamos na tela 2, vou clicar no botão de voltar, voltei para a tela de menu. Do mesmo jeito na tela 3, agora estamos na tela 3, clicando no botão de voltar, voltamos para a tela de menu, certo? Então aqui eu finalizo esse vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido as dúvidas que existem sobre a questão do controle mesmo, de entrar na tela, voltar da tela, sem precisar ficar aqui atualizando o nosso programa, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e deixa a sua sugestão ou a sua dúvida aqui nos comentários, certo? Muito obrigada mesmo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!